Fala, Eric. Fala, galera de direção. Professor Marcelo Soares, passando aqui para deixar uma dica bem interessante sobre a administração pública, especificamente sobre a evolução do Estado moderno. É uma dica que muda um pouco a doutrina, do que a gente costuma chamar de doutrina ou jurisprudência do SESP. É uma decorrência, na verdade, de uma questão que foi aplicada recentemente, finalzinho de abril, na Controladoria Geral do Estado, para o cargo de auditor. Vamos dar uma olhada. Opa! Tá, gente, eu te convido a pegar o seu material de estudo, aí seja qual ele for, não importa muito se você está na direção certa ou errada ainda. Provavelmente, nessa partezinha, na fase bem introdutória ainda do material, ele vai te apresentar a evolução do Estado moderno, ou seja, quais estágios que o Estado passou ao longo do tempo. Basicamente, você vai ter a seguinte situação: monarquia, o primeiro estágio, Estado liberal, uma terceira fase não tem essa crise do Estado liberal, vem aqui para o estado do bem-estar social, ou welfare state. E uma quarta fase seria o estado regulador, né, ou estado democrático liberal social. Tá aqui. Estou escrevendo de mal, gente, então perdoa aí, porque o trem é rústico. Beleza. Essa é a classificação que era adotada pelo CESP e por vários autores, Norberto Bobbio, por exemplo, e possivelmente é a que está no seu material. Não sei qual é o seu material, mas provavelmente é essa aí. Tá, o que aconteceu a partir de agora, dessa questão recente, final de abril, da CGE? O CESP começou a utilizar o Matias Pereira. É um autor que é muito prestigiado já pelo próprio CESP em diversos pontos da matéria de administração pública, mas não é nessa parte. Tá? Como é que Matias Pereira apresenta a evolução do Estado moderno? Ele vem com monarquia, o Estado liberal, né? E ele cria uma terceira fase chamada de crise do Estado liberal. Nessa fase é que ele atribui o surgimento das ideologias de direita, o fascismo, e a esquerda, o comunismo. Né? E, por fim, uma última fase seria o desenvolvimento que ele chama de Estado democrático liberal. Agora eu vou te mostrar a questão para que você perceba como a banca praticamente transcreve a obra. Isso é um ponto que eu já tinha falado. Tem um artigo meu lá no Direção Concurso chamado Como Estudar para Administração Pública. Como estudar para administração, na verdade. E eu falo bastante isso, como as bancas fazem, quais autores elas utilizam. E esse exemplo é bem interessante para exemplificar o que eu falei nesse artigo já. Vamos olhar aqui a questão, gente. Desde a sua formação inicial, o Estado moderno atravessou 3 séculos de evolução. Olha como está o livro. O Estado moderno é resultado de uma evolução há mais de 3 séculos. Passando por 4 estágios consecutivos de desenvolvimento. A respeito desses estágios, é correto afirmar que o segundo estágio de desenvolvimento do Estado moderno é a monarquia. Não, a gente viu que a monarquia, na verdade, é a fase mais antiga, né? É o primeiro estágio. B, o Estado liberal é considerado o estágio de desenvolvimento mais avançado do Estado moderno. Não, na verdade, é o Estado democrático liberal, que é a quarta fase. A quarta fase surge o Estado democrático liberal. Então, B também está errado. C. A criação de movimentos políticos de direita e esquerda antecede a crise do Estado liberal. Na verdade, não. O que o Matias Pereira fala é que, durante a crise, terceira fase do Estado moderno, que ele chama de crise do Estado liberal, né, é a fase que surgem as ideologias de direita, fascismo, e de esquerda, comunismo. Então, não antecede, é durante. E D. O quarto estágio de desenvolvimento do Estado moderno é o Estado democrático liberal. Exatamente isso, né? A gente viu que a quarta fase é o Estado democrático liberal. Por fim, a letra E. O primeiro e o segundo estágio de desenvolvimento do Estado moderno são, respectivamente, primeiro, monarquia, está certinho, monarquia está certinho, e o Estado-providência. Na verdade, o Estado-providência, gente, ele surge na quarta fase na Europa, segundo Matias Pereira, né? O welfare state, estado do bem-estar social, o estado-providência. Então, seria aqui na quarta fase, não na que ele disse que seria a segunda fase. Então, também está errado. Então, a gente tem como correta a alternativa D. Bem, essa questão é muito recente, teve uma mudança na doutrina, então eu quero te convidar,
Se você é aluno de direção, a baixar novamente a aula demonstrativa, né? Porque eu mudei, a prova foi final de abril, então meados de maio que eu fiz essa atualização, já ressaltando lá nas leituras complementares essa nova tendência de cobrança do CESP. Espero que vocês tenham curtido. Tá contigo, Eric.